Irmãos, boa noite. Que a paz esteja sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Isaías capítulo 6. Isaías 6, vou ler na Ara, tá bom? Vou utilizar a versão mais antiga, versão Ara. Isaías capítulo 6, do versos de 1 até o verso 8. Isaías 6, verso 1 até 8. Diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Disse eu, o que está escrito atrás da camisa do Juliano: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, assim que essa série de mensagens foi anunciada aqui na igreja, eu não pensei 2 vezes, peguei o meu celular, mandei uma mensagem para Sandy. Sandy, se for me chamar para pregar nessa série, eu quero falar sobre a santidade de Deus. E parece que surgiu o efeito, né? Cá estou, como diz o Mano Brown, né, o Rodrigo? Aqui estou mais um dia. Alguns talvez não saibam, mas eu trabalhei por cerca de 5 ou 6 anos na Editora Fiel, e lá eu produzia o conteúdo de cursos de teologia. Fazia o roteiro de alguns cursos, e boa parte do tempo do meu trabalho lá era assistindo, anotando e estudando aulas de um teólogo chamado R.C. Sproul, que recentemente, em 2017, morreu. Se você não conhece o Sproul, para ter uma ideia, Augusto Nicodemos, que eu acho que muitos aqui conhecem, um dos maiores pregadores que temos hoje no Brasil, confessa que Sproul foi uma de suas maiores influências no seu ministério. Sproul não era apenas um grande professor, mas ele fez parte de um comitê executivo de evangélicos confessionais que sistematizaram o que conhecemos como 5 solas da Reforma Protestante. Então, se dizemos sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christo e soli Deo gloria, demos graças a Deus pela vida de Sproul, que fez parte deste comitê de homens de Deus que elaboraram um documento para sistematizar essas ideias. Então estamos falando de um homem que teve boa influência nos princípios da fé reformada que conhecemos hoje. E o que o Sproul tem a ver com a pregação que eu trago aqui? Tudo. Certo dia, a Laís chega em mim e fala assim: Jonathan, a coordenadora lá dos cursos, tem um curso aqui novo para fazer. Chama-se A Santidade de Deus. E a princípio, tudo normal, mais um curso de teologia. Mas eu assisti a primeira aula, e terminando a primeira aula, 30 minutos, eu me debrucei sobre a mesa ali do escritório e comecei a chorar. Na segunda aula, quando eu terminei, eu disse a seguinte frase, que eu carrego até hoje:
Se uma pessoa assistir essas 2 aulas e não se converter, não se converte mais. Prepotência da minha parte, talvez? Não sei. Foi como se eu tivesse vivido uma segunda conversão na minha vida. E é por isso que cá estou mais um dia. Porque normalmente o pregador compartilha aquilo que Deus fala muito com ele. E quando eu assisti essas aulas, Deus me arrebentou no meio. E eu costumo dizer que não há nada, em nenhuma pregação, nenhum homem que pisou na terra que mais falou comigo do que o Sproul nessas 2 aulas deste curso. E eu vou confessar uma coisa aqui. 90% do que eu vou falar aqui para vocês é puro conteúdo do que se tem lá. Estou plagiando praticamente as aulas de Sproul. Nada mais eu vou fazer aqui do que redizer o que disse Sproul naquelas aulas. Verso número 1. No ano da morte do rei Uzias, capítulo 6 do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias. Quem é rei Uzias? Embora este rei não tenha sido o mais importante, certamente está entre os 5 mais importantes da história de Israel. Ele começou a reinar com 16 anos e reinou por longos 52 anos sobre Israel. E Uzias era um rei exemplar, que ajudou até Israel a voltar-se a Deus e trouxe uma reforma espiritual para Israel. Mas o problema é que ele era só bom enquanto o profeta Zacarias estava vivo. Quando o profeta Zacarias morre, Uzias perde o seu mentor e a sua vontade de agradar a Deus. E aí é que está o problema. Ele dependia do profeta. E sem o profeta, no alto da sua altivez, eu tenho um reino maravilhoso, eu tenho longevidade no meu reino. Uzias entra dentro do templo para ele, rei, oferecer incensos no templo. Um trabalho que era feito apenas pelos sacerdotes. Os sacerdotes, espantados com aquilo, falam: Uzias, o que você está fazendo? Isso não é trabalho para você. E Uzias imediatamente é acometido com lepra. O rei então passa a ficar isolado e até o final da sua vida ele está dentro de uma casa isolado e lá morre, longe da sua família, longe do seu povo e longe principalmente do templo do Senhor. E com a morte de Uzias, um declínio espiritual quase irreversível se inicia em Israel. Do outro lado, o profeta Isaías, um homem que foi chamado diretamente por Deus. Isaías, em termos de conteúdo, é o maior profeta do Antigo Testamento. E nenhum outro falou mais sobre o Messias do que o profeta Isaías. Foi ele quem anunciou que o Messias viria para sepultar os pecados do seu povo, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, cujo nome dele seria Emanuel, que o Messias seria moído, oprimido, afligido, e que ele como um cordeiro seria levado ao matadouro, e sobre ele estaria toda a ira do Senhor, que foi necessário para levar os nossos pecados e pagar o preço por eles. Só que antes de Isaías começar a profetizar essas coisas que eu acabei de falar, ele teve um encontro com Deus. E aqui tem um ponto muito importante do texto que acabamos de ler da Bíblia. Às vezes os crentes têm o costume de achar que as visões, como por exemplo o profeta Ezequiel, que viu coisa extraordinária, de roda com o olho, que roda para um lado e roda para o outro, e roda dentro da roda, e é anjo que anda para lá, que tem não sei quantas faces. E costumamos achar que essas visões são bonitas. Ai, nossa, que lindo, ele viu um anjo. São experiências aterrorizantes, amedrontadoras, de dar medo e fazer tremer os joelhos. Não é um conto romântico. Esse texto não é bonito. Não é Disneylândia. Aqui nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que apareceu ante o profeta Isaías. Ele tem uma visão, então, de tirar o fôlego.
de dar medo. É uma experiência aterrorizante. É um filme de terror. E a partir da segunda parte do verso 1, Isaías começa a descrever como aconteceu. No ano da morte do rei Uzias, veja, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta começa esse relato dizendo algo que ao mesmo tempo é extraordinário e assustador. Só o fato dele estar vivo para contar essa história já é motivo de espanto, tanto para nós quanto para ele. E convenhamos, você que entende um pouquinho de Deus, parece mentira. Profeta, como assim você viu Deus e está vivo para contar a história? Profeta, como assim você contemplou o Senhor e está vivo para registrar isso? Não faz sentido. Você está mentindo, pescador. Você é um profeta ou é um pescador? Se isso realmente for verdade, como é que você está vivo para registrar? O que está acontecendo? Me explica isso daí. Qualquer judeu que ouvisse essa historinha aqui diria, para. Como é que é? Não, para. Conta de novo a história, Isaías. No ano do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você está de sacanagem. Fala de novo. No ano do rei Uzias, eu vi... para. Você viu quem? O Senhor. Para. Não, você é mentiroso, cara. Você está pior que o Off the King, The Power, The Best, cara. Você é muito mentiroso. O importante é que se entenda o seguinte, ele inicia o relato do seu chamado registrando que o que à primeira vista é mentira. É mentira! Não é verdade! Ele não viu o Senhor. Pode rasgar aí as páginas da sua Bíblia, é mentira. Não sabemos se o que ele viu foi na terra, se ele entrou no templo de Jerusalém e teve uma visão, ou se Deus levou ele a um lugar celestial. E é provável que, semelhantemente a João, ele tenha tido uma visão extraordinária em um outro plano de Deus. Deus o levou a um lugar extraordinário fora da terra e ele teve essa visão. O que piora ainda a situação dele. Ele diz, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Após a morte de um importante rei, o trono fica vazio. Qual é a primeira coisa que ele vê? Não está vazio. Eu vi o Senhor assentado num trono. Vocês podem achar, povo de Israel, que tudo está desgovernado, sem lei e sem ordem. Mas não. O Senhor está sobre o trono. O Rei dos Reis continua entronizado. O profeta diz que as abas da veste do Senhor enchia todo o templo. Em 1553, você pode procurar isso na internet, Rainha Elizabeth foi coroada rainha da Inglaterra. E a roupa dela era extraordinária. Estima-se que a roupa da rainha custava, quanto é o seu outfit? 30 milhões de reais só de roupa. E o interessante ver na coroação da rainha é que, por metros atrás dela, pajens, aproximadamente 7, seguravam a capa do seu vestido e ela ia andando. E eles seguravam para aquilo não arrastar no chão. Sexta-feira tivemos um casamento aqui. E a noiva vem com um véu longo. Parecido. 30 milhões de reais só de roupa e 7 pessoas para carregar a sua cauda. E um detalhe curioso, que nesta cena nós temos, é que elas faziam isso para que não tocasse realmente o chão. Agora, volte-se para Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as vestes do Senhor se estendia desde o trono até a porta do templo. As abas enchiam o templo. Isaías está diante de um Deus assentado sobre o trono e aquelas abas de suas vestes mostram a grandiosidade da sua majestade. Não é qualquer rei
E nenhum rei, qualquer um, vestiria uma roupa dessas. Esse rei é diferenciado. Esse rei carrega consigo uma autoridade, um poder e uma pomposidade, uma glória diferente de qualquer outro, porque as roupas dele enchem o templo. A majestade de Deus transborda no palácio. E ali não há pajens terrenos para carregar, porque eles não é possível fazer isso. Seja terreno ou seja angelical. Não há como conter a glória de Deus que se esparrama pelo templo. E à medida que o texto vai avançando, o cenário fica ainda mais aterrorizante. Verso 2. E mais uma vez, a visão de Isaías é de terror. Ele relata que acima do trono tem serafins. E curiosamente, somente aqui a Bíblia fala desses seres angelicais. E quando a gente observa a natureza, percebemos que Deus, em sua sabedoria, economia e a sua economia na criação, dá aquilo que é necessário para se viver. Ele dá asas para pássaros, porque os pássaros vivem no ar. Ele dá nadadeiras para os peixes, porque os peixes vivem nas águas. E a pergunta é, para que dar 6 asas para seres angelicais como esses serafins? Teria Deus desperdiçado o material da sua criação para criar esses seres? Diz Isaías, com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 o rosto, com 2 eles voam. E segue a pergunta. Estou babando aqui. Deus desperdiçou o material? Não. No livro de Êxodo, no capítulo 33 e 34, vemos Moisés subindo no monte. E ele fica lá 40 dias. E enquanto ele está lá em cima, fumaça está sobre o monte. Trovão. O monte treme. O monte treme e Deus fala, não cheguem perto. Se chegar, vai morrer. Se um animal pastar perto, vai morrer. Não se aproximem de mim, porque vocês vão morrer. Moisés, no alto da sua altivez, conversando com Deus lá em cima, ô Senhor, dá para você mostrar sua face para mim? O que ele responde? Moisés, ninguém pode me ver e permanecer vivo? Percebe como Isaías é mentiroso? Ele diz para Moisés, quem me vê morre, mas eu vou dar um boi. Eu não vou te mostrar completamente. Vou te colocar atrás de uma rocha e você vai me ver de costas. Uma parcela da minha glória. E isso acontece. Moisés é colocado atrás da rocha, Deus passa e um vislumbre da glória de Deus Moisés vê. O que acontece com Moisés? O seu rosto começa a resplandecer. Ele desce do monte, Moisés, cubra os rostos, porque nós não podemos contemplar o brilho da tua face. Perceba, o homem precisava cobrir o rosto para que outros vissem um vislumbre da glória de Deus que estava sobre a face de Moisés. Esses anjos foram criados por Deus com mais asas, 2 delas tapavam seus olhos para que eles não olhassem diretamente para Deus. Um par de asa para que eles possam se aproximar de Deus sem morrer. Este é o Deus que nós servimos. Nem mesmo os anjos são capazes de olhar diretamente para esse Deus que está entronizado sobre o trono dele. Também diz que eles têm 2 asas que cobrem os pés. O mesmo Moisés, certa vez, vê uma sarça, e da sarça sai uma voz. Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde pisa é santo. O que Deus estava dizendo para Moisés? Você precisa desfazer a sujeira dos seus pés, porque eu não quero que você traga a sujeira de fora para dentro do local que eu habito. Você está pensando que aqui é casa da mãe Joana, Moisés? É impressionante que os muçulmanos até hoje entram nas suas mesquitas sem
suas sandálias. Eles entram descalços. Isso significa duas coisas. Primeiro, uma reverência na presença de Deus. E segundo, se abster das impurezas que contaminam o local onde Deus está. Esses anjos cobriam os pés em reverência a Deus e para impossibilitar a possibilidade de anjos que são santos contaminar o templo de Deus. Vocês estão entendendo a seriedade disso aqui? São anjos que não cometem pecados, que estão próximos a Deus. E anjos reverenciam a Deus e tomam um cuidado de não contaminar onde o Senhor está. Versos 3 e 4. E agora a parte mais importante. Esses serafins, um olhava para o outro e clamavam: Santo, Santo, Santo. Isaías relata então esses serafins que estavam acima do trono de Deus e clamavam um para os outros: Santo, Santo, Santo. Eu me lembro, no dia em que lançaram lá no grupo do Ministério de Louvor, essa música que nós acabamos de cantar. Eu não sou fã de worship. Eu começo a escutar worship e já me dá dor nos ouvidos. Mas eu falei, vou ouvir, né? Sugeriram, tem que ouvir. E eu, semelhantemente àquela experiência que eu tive lá na Fiel, comecei a chorar. Talvez por já ter conhecido, né, o contexto do que significa santo, 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 eu comecei a ouvir essa música e eu chorava. Chorava e chorava. E a Nayara mandou, eu falei, Nayara, pelo amor de Deus, como que você estava escondendo essa música? Mandasse antes, mandou tarde. E a música diz, e os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo para sempre. Vocês são ruins. Eu estou ouvindo a Suelen cantar aqui, tudo desafinado. A irmã Márcia também às vezes dá umas aqui, ó. Tudo errado, né, irmã Márcia? A Eglin chora. Eu sou ruim. É ruim, né? Mas vocês viram como é lindo? Mesmo vocês sendo ruins, isso sendo cantado. Agora você imagina contemplar um coral de anjos cantando isso. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. E a terra está... Irmão Alessandro, falei com o irmão Rubens agora há pouco. Essa que você conhece. Voz da verdade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Nós somos ruins. E é bonito, até arrepiei agora. Você imagina contemplar um coral de anjos. É isso que Isaías viu. E algo nesse texto que nós, somos brasileiros, nunca vamos entender se a gente continuar lendo em português. Que só no hebraico a gente consegue entender. Em português, quando a gente quer enfatizar, a gente põe em negrito, em itálico, bota exclamação, caixa alta. No hebraico é diferente. No hebraico não tem negrito, não tem exclamação, não tem nada. Não tem santão ou santíssimo. No hebraico não tem isso. O que o hebreu faz para enfatizar? Repete. Fala a mesma coisa mais de uma vez. Acabei de falar para vocês da sarça que Moisés viu. E lá na sarça, Moisés escuta o seguinte: Moisés, Moisés. 2 vezes Moisés. 2 vezes Moisés. O pastor sobe aqui para pregar. Lucas, Lucas, por que me persegues? Se fosse só Lucas, é importante, mas Lucas, Lucas.
Lucas, pode ficar tranquilo que aqui tá bom por enquanto, tá tudo bem. Me lembro disso. Gálatas capítulo 1, dos versos de 6 a 9. Paulo diz assim: admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo, isso está na NVT, tá? Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Então, sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, 8, olha o que ele fala. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Verso 9. Repito o que eu disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, seja amaldiçoado. O que ele está fazendo aqui? Repetindo, enfatizando e trazendo grande importância para o que ele acabou de falar. E às vezes nós negligenciamos a importância que Paulo dá nisso daqui. Paulo está deixando bem claro: qualquer um que pregar um evangelho diferente do aquele que Cristo trouxe e foi disseminado pelos apóstolos, maldito seja! Maldito seja 2 vezes. E esse maldito seja você vai para o inferno queimar com os anjos que caíram de lá, os demônios e Satanás. Maldito seja todo aquele que deturpa o evangelho de Jesus Cristo. Se você está me assistindo e você é um desses, tu vai para o inferno queimar, desgraçado. Se converte. Há algo extraordinário nesse texto de Isaías. Somente um atributo de Deus é elevado à 3ª repetição. Só um atributo de Deus é elevado à 3ª repetição. E mais, não é elevado à 3ª repetição por homens, mas por anjos. São anjos que dizem: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos Exércitos. A visão não é de anjos dizendo apenas santo, porque santo somos nós. Nós somos santos. E nem é santo, santo, porque talvez santo, santo sejam os próprios anjos. É santo, santo e santo. Diz Sproul, esta é a dimensão de Deus que consome sua própria essência. Quando essa dimensão se manifesta para Isaías, nós vemos que o barulho das vozes dos serafins, cantando, clamando, santo, 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 faz estremecer os alicerces e começa a encher o templo de fumaça. Preste atenção, partes da criação inanimada, sem vida, sem consciência, coisas que na presença de Deus, ainda que não tenha sangue correndo em suas veias, por bom senso, começam a tremer. Coisas inanimadas começam a tremer diante da santidade de Deus. Como é que nós, sendo imagem e semelhança desse Deus, podemos ficar indiferentes e apáticos frente à majestade e à santidade deste Deus? Como nós, que somos imagem de Deus e salvos por Ele, quando cantamos que os anjos clamam, Santo, Rei dos Reis, Santo, exaltado é Santo, e a gente está cantando de qualquer jeito. Deus é santo e santo e santo, e toda a terra está cheia da glória de Deus. João Calvino ensina o seguinte, e vamos começar o verso 5. Preste atenção.
O que ele diz? As Escrituras revelam um padrão de reação humana diante da presença de Deus. As Escrituras revelam um padrão de reação humana diante de Deus. Em outras palavras, há respostas comuns entre todos aqueles que se deparam com o Altíssimo. Segundo Calvino, quanto mais justa é a pessoa, mais ela se aterroriza diante de Deus. Irmãos, prestem atenção nesse ensino de Calvino. Ele notou um padrão de comportamento de homens relatados na Bíblia que, quando se deparam com Deus, se aterrorizam. E quanto mais santo essa pessoa é, mais ela treme de medo. O profeta Abacuque, por exemplo, ele diz, ousou clamar a Deus: Senhor, o Senhor é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Como é que você vai ficar parado aí sem fazer nada? Ele sobe numa torre e fica lá. Vou ficar aqui até Deus me responder. E sabe qual é o problema? Deus responde. Deus responde. E quando ele responde, Abacuque 3,16 diz: o meu íntimo se comoveu, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Você quer ouvir Deus? Ah, você quer ver Deus? Ah, peraí, então. Jó começa a dar uma questionada. Ah, o que está acontecendo? O que eu fiz? Aí Deus, sabe o que ele faz? Responde, Jó. Aí, Jó, foi você que deu força para o cavalo? Onde você estava quando eu criei o falcão? Você tem poder para controlar as estrelas, Jó? Jó, por acaso você conhece as leis do universo e sabe usar elas para governar a terra? Ô Jó, quem é que faz cair a chuva sobre a terra? Quem é que faz o sol nascer, Jó? Quando foi que você disse, sol, levante-se, e ele se levantou, Jó? Ô Jó, como que foi o cálculo que você fez para limitar as águas do mar? O que Jó responde? Jó 40, do 3 ao 5. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar resposta? Cobrirei minha boca com a mão? Jamais, jamais falarei, porque não tenho nada a dizer. Jó, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, se deparou com Deus, quietinho, Jó. Todo homem que é exposto à presença de Deus se cala e treme. O que aconteceu com Isaías? É assim, a mesma coisa. É consenso entre os estudiosos que Isaías provavelmente era um dos homens, se não o mais santo do seu tempo. O homem mais reto e íntegro do seu tempo era o próprio Isaías. Assim como Jó, ele era um homem justo que se desviava do mal. Mas esse homem, o mais justo do seu tempo, ao contemplar a santidade de Deus, entra em desespero e exclama: ai de mim! Essa expressão, a palavra ai, é fundamental para a gente entender o texto. Porque ai, nós que somos brasileiros usamos. Eu me lembro da minha irmã, que dizia assim, ó: Jonathan, ai de você. Não deixa eu te pegar, não. E ela dizia: sua batata está assando. Vocês conhecem essa expressão? Sua batata está assando? Não, essa daí é clássico, né? As molecadas de hoje em dia não sabem o que é isso. Jonathan, ai de você, não deixa eu te pegar, sua batata está assando. Só que no caso, a minha irmã, ao usar o ai de você, era uma ameaça condicional. É se eu te pegar. Ou não me deixa te pegar. É assim que nós usamos o nosso ai. Né? Ai de mim. Se isso acontecer, ai. É uma ameaça condicional. É uma ameaça que depende de alguma coisa. Só que o ai hebraico é uma ameaça concreta. Ai de mim. Quando o profeta diz ai, não se trata de um aviso. Ó, esperto.
ele está anunciando para si mesmo o juízo de Deus. Ai de mim. Ai de mim. É inevitável. Deus vai me matar. Algo interessante aqui, que esse ai também é uma das poucas expressões que aparecem 3 vezes na Bíblia. Apocalipse capítulo 8, verso 13. João diz que há um pássaro na grande tribulação, e esse pássaro está no céu gritando: ai, ai, ai. Põe isso. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. O que João está falando aqui? Que ele está vendo um animal nos céus gritando: ai, ai, ai. É mais ou menos o seguinte: se você sobreviveu até agora, nossa, ai, ai, ai de você. Quando chegar, aí você vai ver o que é ira de Deus de verdade. Quando Isaías diz então, ai de mim, ele não está lamentando-se poeticamente. Ah, ai de mim. Ele está declarando a própria sentença de morte. É como se ele dissesse: eu vou morrer. Deus vai me matar. Ai de mim, a minha morte está encomendada. O profeta, todo pavoroso, se amaldiçoa, dizendo: ai. No mesmo instante em que ele contempla Deus, ele olha para si mesmo e fala: ai de mim. Isso é algo importante, irmãos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, saindo aqui do que eu preparei. Uma das coisas mais importantes para você que é crente, você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber quem Deus é, e isso automaticamente te fará saber quem você mesmo é. Quando você sabe que Deus é santo, e você olha para Ele e olha para si e fala assim: não, peraí, tem alguma coisa faltando em mim. Quando você vê que Deus é amoroso, tem algo nele que não tem em mim. Quando Ele é sábio, tem algo nele que não tem em mim. Todo-poderoso, tem algo nele que não tem em mim. Conhecer a Deus é fundamental. E se tem uma coisa que esse caboclo aqui conhecia, era Deus. Quando ele contempla Deus, eu vou morrer. É isso que Isaías está nos ensinando. O profeta, então, tomado de pavor, se amaldiçoa diante da santíssima divindade que está em sua frente. No instante em que ele contempla Deus, ele se contempla. E aí, o restante do texto, do verso 5, dirá: estou perdido, ai de mim, estou perdido. E também na língua portuguesa, estar perdido é mais ou menos: o Waze me colocou para andar na favela. Estou perdido sem GPS. Não sei para onde ir. Não sei o que fazer. Estou perdido. Essa é a expressão comum para nós que somos brasileiros, mas a palavrinha do hebraico aqui é uma palavra damar, ou damar. E é importante a gente compreender ela. Porque damar no hebraico não é um perdido de estar perdido. É perdido de não encontrar a própria vida. É perdido de estar perdido ou ter perdido a própria vida. Eu estou com a certeza da minha destruição. A Bíblia King James 2001 traduz assim: ai de mim, não tenho salvação. A Bíblia, o livro, traduz: ai de mim, estou condenado. A Bíblia Viva diz: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou pecador. Olha que interessante. Quando lemos o restante, e Isaías vendo que Deus é santo, 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 e vendo que Deus é um juiz justo, ele olha para Deus, olha para si mesmo, e ele sabe que a sua sentença é a morte. Ele diz: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante disso, depois que ele vê os serafins cantando santo, 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 e reconhece a sua impureza, existe uma explicação lógica. Isaías
não era para estar vivo escrevendo o que ele escreveu. Meus irmãos, vou repetir. Isaías até então está mentindo. Profeta mentiroso. Até o momento. Essa é a lógica da santidade de Deus. Deus é santo, por isso eu vou morrer. Deus é santo, santo e santo, por isso a minha morte é certa. Calvino, então, explica esse padrão, o comportamento daqueles que se deparam. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma pergunta, uma sincera pergunta. Perceba a atitude do profeta ante a Deus. A atitude de Abacuque, a atitude de Jó. Quer ver outro? Jesus entra no barco e fala assim, ó, joga para o outro lado. Aí Pedro, jogar para o outro lado, eu que sou pescador, irmão. Passei a noite inteira pescando, não veio nada. E você vai me mandar jogar para o outro lado. Mas já que você falou, eu vou jogar. Vamos ver o que dá, né? Ele joga para o outro lado. E vem puxando o peixe. As redes começam a estourar. Quando ele termina, ele se dobra ante Jesus e fala assim, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Perceba o padrão de alguém que está diante de Deus. E a minha pergunta é simples. Você já teve medo de Deus? Já tremeu perante o Senhor dos Exércitos? Se a sua resposta for não, você nunca viu Deus. Você nunca contemplou Deus. Se a sua resposta é, Jonathan, nunca tremi, nunca tive medo de Deus, me perdoa. Você nunca conheceu a Deus de verdade. Um dia eu me lembro, lá na padaria aqui do Vila Branca, eu sentei com a Eglin e com o João para conversar, e eu me lembro de uma frase que eu falei para eles. Às vezes o problema de muito crente é que eles não entraram no mesmo lugar que a gente entrou. Porque a gente entrou no pátio, passou pela bacia, passou pelo altar, entrou ali no lugar santo, e a gente entrou lá dentro. A gente viu a manifestação de Deus lá dentro do lugar santo dos santos. O problema é que às vezes as pessoas param na porta. Porque quando eles entrarem lá dentro, meu amigo, você já tremeu diante de Deus? Meu amigo, Deus está neste lugar. Jesus Cristo está aqui. Hoje eu não vim passar a mão no seu coração. Eu quero te trazer consciência. Se você nunca temeu e nunca se sentiu amedrontado com tamanha glória, você nunca viu Deus. Como o judeu Paulo disse, eu repito, se você nunca temeu e nunca tremeu diante de Deus, você nunca viu Deus. E como os anjos, eu repito a terceira vez. Se até hoje o seu coração não se encheu de medo, angústia, terror, desespero e desesperança, se você nunca sentiu um frio na espinha, nunca se arrepiou ao ouvir que Deus é santo, santo e santo, se nunca perdeu uma noite de sono e nem se contorceu na cama com medo da sentença justa de Deus sobre você, homem pecador, então eu sinto lhe informar, você nunca viu Deus. Martim Lutero andava aterrorizado, para um lado e para o outro. Deus vai me matar. Deus é santo e é justo. Ele vai me consumir com a sua ira. E Martim Lutero corria de Deus. Amedrontado de Deus, ele se escondia. Tentava entrar debaixo da cama para Deus e gritava, Deus, não me encontre ou você vai me matar. Não fique perto de mim, Senhor. Eu vou contaminar a sua santidade. Até o dia que ele entendeu que o justo vive pela fé.
Se você ainda não entendeu o que eu estou tentando de explicar, eu poderia resumir tudo o que eu estou falando aqui em um título para essa mensagem. Que seria: Deus é santo, e por isso você vai morrer e será condenado ao inferno. No começo da introdução eu disse que eu me deparei com as aulas lá do Sproul e falei: se alguém assistir isso aqui e não se converter, não se converte mais. É lógico que isso não é uma verdade absoluta. Eu sei que muitos ouvirão e não vão temer, e não vão tremer, e não vão se amedrontar diante de Deus. Isso, com certeza. Há pessoas aqui, talvez, que não temem ao Senhor. Se for esse o seu caso, meu querido, se você não se comove com essa verdade, significa que você nunca viu, que você ainda não viu, e mostra que provavelmente permanecerá sem ver. Ou seja, o seu destino é a morte. Você será morto. E não é morto porque todo mundo aqui vai morrer. Será morto, a segunda morte. Será lançado num fogo do inferno. Sinto lhe informar, meu queridão. E eu falo isso porque eu te amo. Se você não teme a Deus, você está condenado ao inferno. Mas existe um outro grupo de pessoas. Talvez seja você. Esse grupo de pessoas é daqueles que tremem diante de Deus. Daqueles que quando ouvem, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, eles tremem e as suas pernas ficam abaladas. E talvez essa seja você. Talvez seja você que está me ouvindo aqui hoje. Se você é essa pessoa que percebe sua condição degradante de pecado, e assim como o profeta Isaías está contemplando a majestade santa de Deus, eu tenho uma excelente notícia para você. Se você é um desses que cai em terror diante da majestade santíssima de Deus, eu tenho uma excelente notícia para você. Versos 6 e 7. Deus está entronizado em seu sublime trono. Os anjos adoram o Senhor. O Senhor deve olhar lá para baixo e ver ali Isaías agonizando, amedrontado e esperando a sua morte. Vê o profeta em profunda angústia por perceber a gravidade dos seus pecados e confessá-los diante do Altíssimo Deus. Qual é a reação de Deus vendo Isaías se agonizando no pó e na miséria e esperando a morte? Qual a reação de Deus? Será que ele olha para Deus e diz: ah, Isaías, para de se levar tão a sério assim. Ah, mas não é para tanto também, né? Tanto medo? Não, peraí. Não se leve tão a sério. Fique calmo. Relaxa. Você é um pecador, mas tudo bem. Não se leve tão a sério. Tá tudo bem. Deus não faz isso. Ele diz então: sofra maldito, se contorça na sua desgraçada pecaminosidade. Isso mesmo, rogue pragas sobre você, pois é isso que você merece. Não, Deus também não faz isso. E ele também não prega uma graça barata para Isaías. Ó, Isaías, é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai levantar a mão no final do culto, aí você vai chorando lá na frente, vai pegar um cartãozinho de membro e virar membro da igreja. Também não é isso que ele faz. Hã? Não é isso. Nada disso. A reação de Deus é absolutamente outra. Ao ver Isaías desesperados, aguardando ali a iminente espada do rei para cortar sua cabeça, Deus chama um anjo. O anjo pega a brasa, e Deus envia o anjo pega uma brasa no altar, tão quente a brasa, que ele precisava de uma tenaz para pegar. E ele pega aquela brasa quentíssima, aquela brasa viva, e toca nos lábios do profeta. Mas Deus não faz isso para punir o profeta. Ele faz isso para purificá-lo. Para dar a ele a condição necessária para que ele não morra. Você entendeu o que eu falei? Deus cauteriza, ele acabou de falar: eu vi o Senhor, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
eu vi o Senhor, o Rei. Os lábios de Isaías, e ele mesmo confessa, são impuros. Meu servo, por favor, vai lá, pega uma brasa, cauterize os pecados de Isaías imediatamente. O profeta que antes confessou, sou um homem de lábios impuros, agora está com a boca queimada pela brasa viva do altar de Deus. Então o próprio Deus parece lhe dizer: Isaías, tua boca é de fato um problema, é da onde jorra os teus pecados. Jorra a sua natureza imunda e perversa. Mas uma vez que percebeste e confessaste isso, eu, o Santíssimo Deus, te purifico de toda transgressão e iniquidade. Isaías, não temas e nem te espantes, não vou te matar. Isaías, os teus pecados estão perdoados. Isaías, os teus pecados estão perdoados. Agora que o profeta está purificado, agora que o profeta foi apartado daquilo que jorra o seu pecado, entramos no verso 8. E Deus ainda ali entronizado numa cena quase que irônica. Eu vou até pegar aqui o banquinho, vou teatrar para você. Ide por todo mundo e teatrai o evangelho de Deus. Anjo, por favor, vai ali, pega uma brasa e toca ali na boca do profeta, que o bichinho está ruim mesmo. O anjo vai lá, toca. E ele diz assim, depois de Isaías ser purificado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus nitidamente está mostrando, e posteriormente do verso 8, você vai ver que o verso 9, há aí algumas coisas importantes, mas Deus está nitidamente mostrando que ele precisa de alguém para pregar. E alguém prega com o quê? Eu estou pregando com o quê? Com o pé? Não, eu não prego com o pé. A gente prega com a boca, né? Parafraseando Deus. Então, esse povo de dura cerviz, esse povo duro, esse povo ruim, esse povo lazarento que se afasta de mim mais e mais e mais e mais, precisa de alguém para ouvir, né, as minhas palavras. E eu preciso enviar alguém. Bom, apareceu alguém aqui na minha frente com os lábios tudo ruim e eu acabei de purificar a boca dele. Quer saber de uma coisa? Vou jogar palavras ao vento aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: opa! Estamos juntos. Pode me enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Imediatamente, quando o profeta é purificado, o que ele faz? Vou pregar a mensagem do Senhor. Deus não nos purifica para sermos só purinhos, tá? Uma coisa que eu falo muito na célula. Deus te torna santo para você praticar obras santas. Deus te dá a palavra para você compartilhar a palavra. Deus te dá dinheiro para você abençoar outras coisas. Deus te dá amor para você amar. Deus te justifica para você ser justo. Deus te abençoa para você ser abençoador. Deus te perdoa para você perdoar. E Deus purifica os seus lábios para você parar de falar bobinha e falar daquilo que é eterno. Você não foi purificado, você que já temeu, tremeu, ou que agora está temendo e tremendo diante de Deus. Eu quero te dizer, meu querido irmão, que está aqui hoje se deparando com a manifestação da santíssima glória de Deus. Está com medo? Está amedrontado? Não se preocupe. Deus tem a solução para o seu problema. E não só isso, depois que ele resolveu o seu problema, você vai fazer parte do plano dele. Disseminar a sua palavra por toda a terra. Essa é a resposta do profeta. Bom, já que eu estou purificado e com os lábios purificados, eis-me aqui, talvez agora eu sirva para alguma coisa. Embora antes eu já me achava justo, percebi que não.
Meus irmãos, para concluir, a santidade de Deus é algo tão puro, tão sublime, tão diferente de tudo que existe, que a sua simples presença é insuportável para o homem pecador. A santidade divina é fogo consumidor. Nada impuro pode permanecer diante da santidade de Deus sem ser imediatamente destruído. É por isso que Isaías, ao ver o Senhor, não cantou e não dançou e não celebrou. Antes, gritou desesperado, ai de mim! Ele sabia que diante de Deus, 3 vezes santo, o único destino possível para um pecador é a morte. A santidade de Deus não é apenas um atributo bonito para se cantar nos hinos. A santidade de Deus é a causa da nossa ruína. É o motivo pelo qual todo ser humano, por natureza, foge de Deus. Assim como criminosos fogem de policiais para o meio do mato, nós somos culpados dos nossos pecados e pela sua santidade também fugimos de Deus como Lutero fugia de Deus. Deus é tão santo que a sua presença é um inferno para o pecador não purificado. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode se deparar com Deus e permanecer vivo. Jesus foi claro em Mateus 5,48. Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jonathan, como é que eu faço para ir para o céu? Seja perfeito. Mas não dá. Se Isaías e Jó não conseguiram, E é aqui que está o nosso maior problema. Deus exige perfeição, mas nenhum de nós é perfeito. Deus requer santidade, mas não há pureza em nós. Deus exige pureza, mas os nossos lábios, os nossos olhos, as nossas intenções e os nossos corações são corrompidos. Logo, não há escapatória. Se depender de nós, todos estamos condenados. Estamos como Isaías de joelho, dizendo, ai de mim, estou perdido. Mas o Evangelho, irmãos, é justamente isso. O Deus que exige santidade, a santidade é um atributo comunicável. A santidade é um atributo comunicável. Atributos incomunicáveis: onipotente, onipresente, onisciente. E tem mais um: eternidade. Atributos comunicáveis: amor, justiça, ira, bondade, imutabilidade, santidade. Graças a Deus. O Deus que deveria nos matar por causa dos nossos pecados é o mesmo Deus que nos toca com a brasa viva do seu altar e diz: a sua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Então, assim como Isaías, nós também estávamos condenados à morte, mas o próprio Deus toma iniciativa. Ele manda, mas não anjo, mas o seu próprio filho para derramar na cruz o seu sangue. A brasa do altar já é substituída pelo sangue do Cordeiro Santo. O fogo que deveria nos consumir é derramado sobre Jesus Cristo, e é por isso que agora nós temos vida. O Deus Santo, em sua infinita graça, providencia Jesus. E nele, em Jesus, temos tudo o que Deus requer para a salvação: santidade, pureza e perfeição. O que ele exige, ele mesmo dá. Então, se a santidade de Deus era antes o motivo da nossa morte e da nossa condenação, agora, em Cristo, é a nossa vida e a nossa salvação. Se antes fugíamos como criminosos apavorados, hoje, como uma criança, corremos para os braços do nosso Pai. E se antes dizíamos: ai de mim,
estou perdido, agora purificados e chamados, podemos dizer com confiança: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus é santo, 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 santo e santo e santo. No que depender do texto hebraico, vai faltar santo para escrever na Bíblia. Ou faltou, né? Meu querido, tenha isso em mente. Deus é puro santo. Nada pode subornar Deus. Nada pode corrompê-lo. Nada pode manchar sua santidade. E isso é o motivo da nossa desgraça. Até que, amedrontados, confessemos os nossos pecados a Ele, e Ele nos purificará de todo pecado. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça santíssima de Deus. Leve isso para o seu coração. O Deus que você serve é santo, santo, santo e santo para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, miseráveis homens nós somos. Nossa carne, Pai, é corrompida. Nossa mente, Pai, é atribulada. Nosso coração é pecaminoso. Nossa boca, Pai, profere maldições, o mal. Os nossos olhos, Pai, contemplam, às vezes, não a sua glória, não a sua santidade, mas aquilo que não provém de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados que por inúmeras vezes cometemos contra o Senhor. Deus, nós, de forma negligente, não confessamos os nossos pecados, entramos em Sua presença calçado, entramos em Sua presença trazendo a podridão do mundo. Mas, Pai, nós estamos aqui, prostrados diante do Senhor e amedrontados, sabendo que o Senhor e a Sua santidade é o motivo da nossa ruína. Mas também cremos que o Senhor, pelo profeta Isaías, profetizou em Isaías 43, 53, que o Cordeiro viria e morreria por nós, seria amassado por nossos pecados, seria moído por nossos pecados, seria humilhado por nossos pecados, que sobre ele estavam as nossas transgressões, nossas enfermidades, nossas iniquidades, Deus. E sobre ele, sobre a morte do Cordeiro Santo de Deus, que João Batista contemplou também, está todos os nossos pecados. Senhor, leva longe, Pai, os nossos erros, os nossos pecados, porque o nosso desejo é entrarmos em Tua presença com o coração purificado, com os lábios purificados, se necessário for nos queimar para em dor, para arrancar de nós todas as nossas faltas contra o Senhor. Faça assim, Pai. Nos arranque todo o mal, Pai, que lhe ofende, que mancha a Sua santíssima imagem empregada em nós. Deus, Tu és santo, exaltado sobre os povos. Deus, Tu és santo, santo e santo. Tu és o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da Tua glória. Te louvamos para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar esse refrão. Se coloquem de pé. Uma vez só. Vamos imitar os anjos.
e os anjos clamam. Sim ao Rei dos Reis. E o teu povo santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo. Amém. Aplaudam ao Senhor em nome de Jesus.